Nesta aula, você vai conhecer as funções muito importantes para a organização dos seus projetos. Elas são as pranchetas e as camadas, que vão ajudar a organizar tudo que você precisa. Vamos lá? Fala pessoal, olha só, a gente vai ver agora a respeito das pranchetas e camadas, então eu vou fazer um arquivo novo aqui, tá? Vou colocar aqui web, vou colocar aquele mesmo tamanho, só que eu vou deixar ele quadrado agora, 1080 por 1080 pixels, tá? RGB, 72 dpi, né? ppi, e vou criar aqui. Muito bem, então eu tenho aqui, né, nossa área de trabalho. E a gente vai falar um pouco das pranchetas. Eu vou dar um zoom out aqui só para a gente visualizar ele melhor. Então realmente eu tenho aqui a minha prancheta. Eu consigo visualizar por esse ícone aqui também de prancheta ou Shift O. A gente consegue abrir ele aqui também. Ele já clicando o atalho Shift O, ele já vai apertar aqui a minha prancheta. E se eu quiser, por exemplo, aqui em cima também, eu consigo criar uma nova prancheta se eu aplicar esse maisinho aqui, ó. Então eu vou aplicando, às vezes eu vou fazer, sei lá, um carrossel de quatro telinhas aí. Então eu posso colocar aqui mais 2, 3, 4. E elas ficam aqui, ó, exatamente organizadas dessa forma. Então eu posso clicar e ajustar, clicar em cada uma delas aqui, que eu consigo visualizar. Aqui do lado também eu tenho aqui, posso também renomear essas pranchetas do jeito que ela está aqui. Posso fazer adições por aqui também ou deletar. Por exemplo, fiz mais uma, não gostei, venho aqui no lixinho, na lixeirinha, excluir prancheta, sem problema nenhum. Outra coisa, eu consigo aqui também fazer a mudança de tamanho dessa prancheta. Então, de repente, eu vou trabalhar aqui com 1920 por 1080 e ter uma prancheta com um tamanho diferente aqui. Eu posso fazer isso também, trabalhar com vários documentos dentro desse mesmo. Outra questão bem legal que a gente pode ver aqui é esse botão aqui de reorganizar tudo, que eu consigo também ajustar do jeito que eu quero a minha prancheta. Se ela vai ficar de grade por linha, seguindo assim esse Z, né? Ou então grade por coluna, ou então organizar ela toda numa linha só, ou organizar por coluna. Eu posso fazer isso aqui, né? Posso ver o espaçamento também, por exemplo, 20 pixels em cada uma delas. E vamos fazer um teste aqui, vou colocar OK. Olha lá, ela já vai me organizar na forma vertical, como eu havia falado ali. Também é legal para a gente ver algumas questões para a gente montar a nossa arte. De repente você vai mandar ali para um portfólio, alguma coisa que você precisa visualizar ele assim, ou num site, né, que você precisa visualizar o layout já na vertical, seria interessante também para a gente trabalhar. Então, clicando aqui, ó, voltando nas pranchetas, reorganizar tudo. Vou voltar aqui ao layout que a gente estava mais ou menos utilizando ali, né? Ó, posso colocar aqui para a gente visualizar como é que fica. Olha lá, se eu colocar do jeito que estava antes, ele vai ficar assim, né? Um depois do outro, seguindo aí a nossa sequência. Outro ponto legal que a gente pode fazer é ajustar. Ó, se eu apertar o Alt e arrastar, clicando, eu consigo já gerar outras pranchetas também, só de fazer isso, ó. Olha só, eu consigo colocar em qualquer lugar, inclusive, né? Não vou fazer isso agora, eu vou dar um Ctrl Z aqui, pra gente deixar só essas quadradinhas aqui, ó. Vou voltar, Ctrl Z, olha lá, e deixar essas 4 aqui só pra gente visualizar. Outro ponto legal, depois que a gente seleciona a nossa prancheta também, por exemplo, eu vou selecionar essa número 1 aqui e eu posso mudar também o tamanho dela por aqui, ó. Então eu já consigo, em vez de eu ter que colocar os valores aqui em cima, né, eu já consigo também colocar aqui um A4, eu consigo colocar um A3 que é maior e assim por diante, né? A gente consegue lá, desde o iPhone, iPad, já consigo pegar telas aqui pré-definidas de tamanhos para me facilitar o meu dia a dia, digamos assim, né? Então isso também ajuda bastante dentro desse ponto. Eu vou voltar, eu vou deixar no tamanho mesmo de 1080 por 1080 e vou excluir essas outras camadas que ficaram por aqui, porque agora a gente vai falar um pouco das camadas, né? Então a gente tem aqui, vou até dar um zoom aqui na nossa prancheta e vou colocar aqui, criar uma forma, né? Eu posso colocar aqui uma estrela, pintar ela aqui de uma cor. E a gente vai alterando, ó, lembrando que a gente pode ver também, a gente vai ver isso mais pra frente, mas eu consigo mudar também aqui dentro da caixinha de cores, né? Ó, se eu clicar ela aqui, eu consigo mudar ela aqui também para RGB, CMYK e os valores eu consigo ajustar aqui, ó,
também encontrar, de repente lá no Adobe Colors, eu posso pegar algum valor e já colocar aqui do meu RGB, né? E consigo, ou clicando aqui também, ó, já consigo fazer muita coisa legal, arrastando aqui para minha estrela, deixando ela aqui, por exemplo, sem contorno nenhum, a gente já consegue utilizá-la aqui também, né? E a gente vai ver agora a questão das camadas. Eu vou colocar aqui, ó, janela, camadas, e vai me aparecer aqui, ó, onde ela está. Às vezes você não lembra o que é cada um deles aqui, né? Mas clicando ali na janela já vai te ajudar muito também a encontrar, ó, se ela está ticada aqui é sinal que ela vai estar aberta aqui para nós. Então tenho aqui camada, né? Se eu clicar Ctrl C, Ctrl V, criar uma outra estrela, ou melhor, vou fazer até uma outra forma aqui. Eu vou pegar aqui uma nova shape, uma nova forma, eu vou fazer aqui um polígono, né? Eu vou colocar ele aqui mais ou menos vermelho assim, para a gente visualizar. Nas camadas, ó, eu consigo colocar ela aqui, cada uma delas eu posso clicar numa camada nova, né? E posso trazer esse polígono para lá ou criar uma outra aqui também, um círculo, de repente um círculo azul aqui nessa camada de cima. E eu posso ver, ó, se eu mudar essa setinha para baixo, eu consigo ver quais elementos estão aqui. E se eu clicar em cada uma delas, né, se eu vim aqui com a seleção direta mesmo, eu já consigo, né, visualizar onde que ela está sendo clicada. Então, se eu vejo esse quadradinho aqui, eu já vejo qual que é, né, o meu o objeto selecionado. E eu posso trocar, por exemplo, estou na camada 1, só que eu quero esse polígono lá na camada 2. Eu posso arrastar, jogar ele para lá, ou jogar numa camada exclusivamente para esse polígono, né? Então eu posso jogar essa camada para cá. Posso fazer outra coisa, bloquear, também isso ajuda muito quando você faz um fundo. Vou fazer aqui para vocês, ó. A gente vai gerar uma camada nova, vou jogar aqui para trás, né? Essa camada 4. Posso renomear, ó. Clica duas vezes, coloca aqui fundo e vou criar um fundo aqui para nós. Então vou gerar aqui um retângulo de fundo, vou colocar ele bem clarinho aqui para não atrapalhar a nossa visão. Vou colocar ele aqui mais ameno assim, ó. E vou jogar ele lá para trás, ó. Clica no botão direito, organizar, enviar para trás. E lembrando aqui, ó, que na nossa camada também eu posso fazer isso, né? Então, de repente, como eu fiz o retângulo, ele veio aqui para a camada número 1, mas aqui eu vou jogar lá para o fundo para eu organizar, né? E eu vejo ela aqui, normalzinha, bonitinha, né? Se eu furar o olho dela aqui, fechar o rolinho e abrir, eu vejo elas quais são também, ó. Então eu coloco aqui, essa aqui é a estrela, posso clicar duas vezes. Posso clicar duas vezes aqui no polígono e posso clicar duas vezes aqui na elipse ou círculo, né? Então é exatamente assim, olha lá, ficou organizado, fica bonito. Só que, por exemplo, às vezes eu tenho vários elementos e eu preciso ficar mexendo, só que eu não quero trabalhar com esse fundo aqui, né? Eu quero deixar esse fundo quietinho ali na dele. Então eu posso clicar aqui, ou clicar melhor, às vezes está clicado lá no círculo, vem aqui no fundo, clico nesse cadeadinho aqui, ó. Então o que que acontece? Posso mexer com meus elementos aqui dentro, né? Posso mudar até de cor aqui para ficar mais visível. E mexo os elementos da forma que eu quiser aqui nas camadas. E vai me ajudar bastante também nessa organização do dia a dia, né? Que elas estão aqui também. Posso bloquear as outras, posso, enfim, deixar ela aí do jeito que eu quiser também para ajustar tudo isso. Quanto mais você praticar, mais essas dicas ficarão acessíveis para você durante o dia a dia de trabalho. A seguir, vou te ensinar mais funções essenciais para o uso do Illustrator. Até a próxima!